Malditos sejam! Olá, humanos da Rádio Armazém. Mais um Carnificine aqui direto da Rádio Armazém, www.radioarmazém.net. Vocês escutam esse programa toda segunda-feira às 21 horas no site da Rádio Armazém e em qualquer horário, qualquer dia, vocês podem escutar no Spotify, em outras ferramentas tipo Spotify, mas eu não sei, eu só uso Spotify. O que mais tem? Deezer, Apple, alguma coisa. Que tem a Rádio Armazém? Esses troços de Amazon. Amazon, será que tem na Amazon alguma coisa? Enfim, escutem lá no faço site ideia. da Rádio Armazém. E tá aberta a votação do Prêmio Profissionais da Música. Vão lá no site e votem na Rádio Armazém como a melhor web rádio do Brasil. Que é, né? Apesar desse programa fazer parte da Rádio Armazém, ela é. Então votem. E aí? Este programa aqui é uma produção do Gárgula Bar, trazendo noites insanas para a sua vida de quarta a sábado e eventualmente aos domingos, agora contando com shows de rock. Shows de rock. Muito legal, vale a pena vir aí. Encher a cara. Quarta, tu falou. De quarta, sábado e alguns domingos. Então é isso. Tema do dia. Nope. Não, Não olhe. mas eu olhei. O último filme do Jordan Peele. Peel, deve ser. Jordan Peele, que era um humorista famoso nos Estados Unidos, fazia filme de comédia, fazia sketches de comédia e tal, e passou a produzir, a escrever histórias do gênero sci-fi, flertando com o terror, né? Porque não é terror, todo mundo... Diz que ele é o grande nome do terror. Não é terror, talvez terror psicológico, talvez, mas não é terror. Suspense. Suspense. É muito mais suspense, é muito mais uma coisa Hitchcockiana. É que assim, é um suspense sempre com elementos de fantasia. E aí isso acaba se tornando terror? Acho que não. Pois é, mas não é. É suspense. É legal que ele segue uma linha meio Spielberg, né? Ele vai fazendo com que o suspense vá crescendo ao longo de toda a trama. Isso a gente percebe nos filmes, nos 3 filmes dele, assim. Ele vai te deixando sempre com dúvidas do que se trata, o que é e tal. Pra lá no final ter um grande... Ou não tão grande assim, um desfecho. Plot twist. Plot twist. Do que a gente tá... Do que os personagens estão enfrentando, né? Sempre tem. Os 3 tem isso. É. E esse é um cara que tem 3 filmes e é considerado o grande nome do terror atual e não sei o que. Para. Que Hollywood tem isso, né? Gosta de tipo... Botar... como é que é? Nomear. Rotular. O fulano, alguém que surge com um baita... Porque ele ganhou o Oscar pelo primeiro filme dele, o Corra, ele ganhou o Oscar de melhor roteiro. Por favor, né? Cara, merecido. Por favor, merecido? Eu Quais eram os péssimos filmes que estavam concorrendo? Não vou lembrar. Porque, por favor, né? Não vou lembrar. É legal o filme, mas não é filme de Oscar. Não sei. É que ele não entrou... Era nem pra estar concorrendo ao Ele Oscar. entrou numa fase onde tipo, o Oscar indicou 10 filmes, daí colocaram esse daí no meio, sabe? Porque de certa forma, foi um sucesso de bilheteria, sabe? Ele tinha custado pouco, então... Mas ele tem uns roteiros legais, assim, tanto que eu não cheguei a ver os episódios que ele produziu do Além da Imaginação. Não vi Que ele era o host, né, o apresentador. E daí fizeram uma versão do Além da Imaginação e ele produziu alguns episódios, assim. Mas não cheguei a ver. Mas o Hollywood gosta de taxar, de rotular as pessoas como grande descoberta. Tem uma necessidade de lançar, né? Com o J.J. Abrams foi a mesma coisa. O homem. Grande, novo, não sei o quê. Cara, é legal. Corra é legal. Nós é legal. Não olha é legal. E é isso. Mas assim, não tem... Meio que não tem nada de novo, assim. Não, novo não, tu se diverte. Tipo, o Nós ainda tem um pouco, né? Não lembro de algo muito parecido, apesar de ter uns elementos tipo de Os Estranhos, assim, Os Estranhos. Sim. Até a máscara do Piá é meio parecida, assim.
E o Não Olhe, né, também meio que começa meio que como um filme com alienígena, ou sei lá, né? Meio que isso. Dá a entender que são alienígenas. Mas o Corra, cara, bem genérico, assim. Não sei porque. Não é genérico. Eu gosto do filme, mas tem nada de novo. Mas enfim, não é esse o assunto. O assunto é Não Olhe, que é o último filme dele, que estreou aí já faz algumas semanas. Olhem! Que estreou há poucas semanas aí. O filme tem... É um dos maiores orçamentos dele, né? Ao longo desses filmes que ele fez, o orçamento foi cada vez aumentando mais. E esse ele ganhou aí uns já passou dos 100 milhões de arrecadação, mas ele recebeu uns 60 e poucos milhões de dólares pra fazer essa história que ele mesmo escreveu e adaptou. E, segundo ele, tem um corte de 4 horas. Ai, que saco. 4 horas. Que saco, que mania agora. Tudo é assim. Filme tem que ter... Versão do diretor. Meia, tem que ter corte de 4 horas. Tem que ter... Cara, só tem um diretor que tem o direito de fazer um filme de 4 horas pro cinema comercial e é o James Cameron. Na minha opinião. Porque ele fica anos sem fazer um filme. Daí quando ele lança um filme de 3, 4 horas. Sim, que ele tá fazendo Avatar 2 faz, 20 anos? Cara... Eu espero que tenha pelo menos 6 horas de filme. não digo 6 horas, mas vai ter uns 3, 4 filmes de Avatar. Eita, louco. O cara tá investindo no 3D sem óculos. Olha que massa isso. Realidade, é teatro. Cinema 3D sem óculos é teatro. Existe há uns 5 mil anos. Então não olhe. Do que se trata o filme? Uma cidade do interior da Califórnia começa a ter eventos bizarros e aparentemente extraterrestres. Uma dupla de irmãos que possuem um rancho de cavalos e são vizinhos de um parque de diversões. Mas que essa frase não está fazendo sentido. Em parque de diversões, ponto. Não... E são vizinhos de um parque de diversões, ponto. Eles então são testemunhas de eventos bizarros e discos voadores. É isso a sinopse. Não é bem assim, né? Mas é o que o filme se vende com isso. Se vende, mas ele tem toda uma metáfora por trás, assim como todos os outros filmes do Jordan Peele. Mas o filme não vai te dizer na sinopse, isso é uma metáfora para tal claro coisa. Não, é um filme de não. disco voador, porra. O filme começa já com uma coisa que não tem aparentemente não tem nada a ver com a história, né? Que é uma história dentro da história. O macaco, né? Do macaco, que tinha um macaco que era utilizado num desses programas de auditório de comédia, típico americano, assim, esses uma sitcom, com um macaco. E o macaco, ele pira. E ele começa a matar todo mundo dentro do estúdio, e o público que tava ali foge e tal, e um gurizinho sobrevive. Né? Aparece o macaco todo ensanguentado, e ao longo do filme vai se montando melhor essa história aí. E o gurizinho, ele sobrevive. Daí corta pra essa família num rancho, que eles têm um aras, e eles ensinam cavalos pra Hollywood. Né? Eles adestram cavalos pra filmes, pra propaganda, seriados, enfim. Que eles dizem que são os descendentes do jockey do primeiro registro cinematográfico, que é aquele cavalo correndo. Que foram fotos colocadas em sequência, que é o primeiro registro de cinematografia, né? E o filme vai se desdobrando nisso, né? Vai intercalando uma coisa ou outra. É legal que ele é meio que dividido em episódios, né? Sim, parece o título, assim, do episódio, né? Então tem um episódio, por exemplo, do cavalo, com o nome do cavalo. Como é que era o nome do cavalo, de um dos cavalos? Sortudo? Lucky? O Lucky, mas eu acho que não tem um episódio com o nome do Lucky. Tem o Jean Jacket. Jean Jacket. Que era o nome do primeiro cavalo que a guria ia ganhar pra adestrar e que no fim das contas não ficou pra ela e tal, que ela conta essa historinha. E que é o nome que eles colocam na nave, né? Verdade. Que aí tem um episódio final, eu acho, é Jean Jacket. Tem um episódio que é o nome do macaco, eu acho. Que daí aparece, que é no meio do filme, daí conta a historinha de como é que o macaco pirou lá e tal. Mas o primeiro momento de suspense que acontece é de dia, tá ele, o cara e o Daniel Kaluuya. A gente nem falou dele Ele ainda. quem?
O personagem do Daniel Kaluuya. Tá ele e o Daniel. Não, é o... Eu tenho que achar o nome do cara aqui. O pai dele? Não, o nome do... Keke Palmer é a guria, é a atriz. E o Daniel Kaluuya é o cara. É o cara, é o fulano. Enfim, o protagonista. Ele tá o protagonista e o pai dele ali no Aras e tal. Daí começa a chover moeda, chave, uns objetos nada, de metal do nada. Né? E ele olha pra cima, não tem uma nuvem. Oh, bosta. E quando ele olha, o pai dele tá caindo do cavalo. E cai do cavalo. Né? O pai dele entrou a moeda pelo olho dele. Ele deve ter olhado pra cima que foi parar lá no cérebro. OJ Otis Jr. O.J. Simpson. Tanto que tem uma hora que ele vai fazer um comercial com um cavalo e a atriz pergunta: seu nome é O.J.? Eu não sei se tinha alguma referência ao O.J. Simpson. Claro que sim, né? Seu nome é mesmo O.J.? É. E o filme vai se desdobrando nisso. Vão acontecendo coisas bizarras. O velho morre. O velho morre. Né? Daí 6 meses depois eles estão lá vendendo o cavalo ainda, porque eles estão mal de grana. Né? E eles estão vendendo o cavalo pro circo. Não é um circo, é um parque de diversões. É um mini Beto Carreiro World ali, né? É, bem tipo, mini. Faroeste, tem coisa faroeste, tem cavalo, tem poço, tem... Tipo uma vila do Velho Oeste. E ele tá vendendo os cavalos pro japonês, aquele ali que administra tudo. E esse japonês... Não, ele é americano. Tá, ele é japonês fisicamente. É que nem tu dizer, então, que o protagonista é um negão. Não pode. Um nipo-americano. Pode. Um nipo-americano, ele administra esse parque de diversões, esse mini Beto Carreiro aí. E ao longo da história não, logo que a irmã do protagonista conhece ele, eu sou aquele ator, aquele garotinho daquele episódio lá onde o macaco matou todo mundo, menos eu. Que ela começa a ver as coisas que ele tem no escritório dele, tudo, né, os negócios, ela, mas esse aqui, tudo, e tal série, né, esse aqui, não sei o quê. É, sim, sou eu, sim. Daí ele fala a história do macaco, né. Aí ele mostra, ele tem, né, ele abre uma porta, uma sala secreta, e aí tem um monte de coisas desse seriado, que era um seriado que tava dando muito certo, que não sei o quê, até que o Gord, macaco, Gord. Que era, sei lá o que, do Gord. Gordy. Né? E aí acabaram que o macaco enlouqueceu lá e matou todo mundo. Pois é. Só que isso aparentemente não tem nada a ver com a história e tal, vai meio que em paralelo. E enquanto isso, os cavalos continuam sumindo no rancho. Né? Tem uma noite onde o O.J. ele sai, vê que o cavalo tá no Aras. E o cavalo e aquele clima de suspense, ele olhando pra cima e tal, naquele suspense que vai acontecer alguma coisa. Na escuridão. E toda vez que começa a acontecer um fenômeno, cai a luz. Né? A luz cai. Aquela sensação bizarra da música parando aos poucos, né? A guria geralmente... O cavalo tá no Aras, ele olhando pra cima, aquele clima de suspense, o cavalo... Ele e o cavalo? Não. Olhando pra cima? Não, o cavalo não sei, poderia estar olhando pra cima. E o cavalo sai correndo, dispara. E ele vai atrás de carro. Só que ele vê lá no fundo uma luzinha, né? Que não fica claro se é o... Pra mim não ficou claro, pelo menos, se é o parque... Ou mas parece um apagando, né? Isso. As luzinhas vermelhas que vão apagando. Assim. Isso. Eu acho que é o parque. É o parque? Dá a impressão que era a nave. Não sei. Daí do nada ele... a nave não tem luz, né? Nunca aparece luz. De noite. Eu acho que é só pra mostrar que as luzes estão se apagando porque vai ter um ataque. Exato. É que ela parece muito de dia. Daí do nada aparece aquele grito de cavalo no céu e aquele vulto, aquela imagem, e ele se borra de medo. Ali... ele enxerga, né, aquele troço gigante no céu, assim, tipo, passando de uma nuvem pra outra. Sempre escondido assim. Entre as nuvens, assim. E é muito massa assim, a sequência, sabe? Tipo, fica sem entender, as pessoas ficam sem entender nada, ele, né, particularmente. E aí começa os mistérios e ele indo procurar gente pra saber o que é e tal. Ele meio que... Ele e a irmã dele já meio que na hora, né? Cara, tem alguma coisa... errada. Tem um OVNI aí. E aí eles vão comprar câmeras de segurança pra filmar tudo isso.
E o cara que é o vendedor de uma multissom da vida, assim, né? O cara que é o vendedor, ele é desses... cheio das teorias de conspiração. E aí ele já, vocês estão tendo algum fenômeno alienígena, vocês precisam de tal tipo de bateria, e eu instalo pra vocês, Eu posso monitorar pra vocês daqui. Não, a gente não quer que tu fique monitorando, porque eles queriam gravar e poder vender isso e ficar rico e tal. E aí, mesmo assim, o cara fica monitorando, né? Do nada ele liga, tem um inseto na frente da tua câmera. Louva a Deus. E, mas a gente disse que não era pra tu ficar monitorando. Não, mas tu precisa, porque não sei o que, Tá, aí, tipo, é meio que um alívio cômico esse personagem, às vezes, né? E assim, essa sequência da câmera que eles estão tentando ver, que acontece um outro fato, né, na fazenda, e tem um inseto na câmera. E ele não consegue ver e tal, e o inseto sai, e depois ele se dá conta que lá no fundo tem uma nuvenzinha que ficou parada. Que faz meses que tá parada no mesmo lugar. A nuvenzinha tá lá, sabe? E ele se deu conta por causa dessa câmera, ele vai acelerando e tal. Tem a sequência também onde tem umas crianças que o cara vai lá, tem a luz apagando e acendendo no galpão, ele vai lá, apaga, depois acende. É que eles pegam, né, quando eles querem fazer meio que eles entendem que essa nave tá abduzindo os cavalos e tal, e eles querem conseguir filmar isso pra ganhar dinheiro, então eles montam um esquema pra conseguir filmar, né, eles colocam um monte de câmera e começam a colocar iscas, assim. E aí a mulher vai lá e rouba do parque um cavalo, uma estátua, assim, de um cavalo. E deixa no meio do campo. Só que com a bandeirinha enrolada. Com as bandeirinhas enroladas, né? Tipo, ela não tirou nem as bandeirinhas. Tipo, aquelas bandeirinhas de São João, assim. E aí o cara que é o dono do parque, ele vai lá e vê. Ele chega lá no rancho, que não sei o que e tal. Né? Fala com eles não deixam ele entrar. Mas ele viu que o cavalo era do parque. Aí no outro dia de noite tem isso, né? Começa a ter uns barulhos estranhos e as luzes apagam e acendem no celeiro e tal. E aí o OJ vai lá ver, puxa a câmera assim, porque ele desliga a luz, quando ele tá saindo a luz liga. Aí ele se vira assim, tem um vulto. E aí ele puxa a câmera e aí... Daqui a pouco aquelas coisas começam a caminhar na direção dele. E aí ele assim, foda-se essa merda, e começa a sair assim, né? Tipo, não, né? Só não. E aí ele começa a sair, fica filmando. E quando ele tá filmando, começa a surgir uma cabeça assim. E aí ele se bate numa outra sem querer. Daí é tipo os filhos do dono do parque lá que estão indo sacanear eles porque... tinham roubado o cavalo, foram pegar o cavalo de volta, alguma coisa assim. Não, o cagaço começa, né? Aquela cara clássica de ET, assim, olhudo, cabeçudo. E dele você bate no e cai a máscara, assim, né? Aí as crianças gritando, devolva, não sei o que, nós viemos te pegar, blá blá blá. Só, tipo, fazer uma pegadinha, um troço assim. Outra coisa que me lembrou muito o Spielberg, né? Que o Tubarão, quando ele fez o Tubarão, que... Todo mundo sabe, né, que o Tubarão teve um monte de problema técnico, mecânico, que por isso que ele aparece mais no fim, né, que ele nunca aparece inteiro, assim, é sempre uma pessoa sendo puxada, né. A nave, ao longo do filme, ela vai só entre as nuvens. Né? Ela demora a aparecer. Ela demora a aparecer, então é sempre sobre as nuvens. E esse cavalo de metal que é sugado, né, com as bandeirolas, tem uma hora que tá só aquela bandeirinha pendurada lá de fora da nuvem. Até é o cartaz do filme, né? É o cartaz. É uma nuvem... com a bandeirolinha pendurada. Eu achei trimassa isso. Eu acho trimassa como trabalhar o suspense e tal. É muito bem construído, assim. E ao longo disso o cara vai perdendo o cavalo, né? Até a gente se dá conta que o cara do parque tá envolvido com isso, de alguma maneira. Ele tá ganhando dinheiro com isso de alguma maneira. Ele diz... E eu não sei se a gente vai falar sobre isso pra dar spoiler. Pois não sei se a gente dá spoiler do filme. Eu acho que não, né? Que ainda tá no cinema aí, eu acho. Tá ainda, né? Tá. Eu acho que não vamos dar spoiler, mas não tem muito que a gente seguir falando também da história sem dar spoiler, né? Então acho que é mais fazer uns comentários em geral, assim. Ele é um filme que tem 2h10. É um filme que é longo, mas como os filmes do diretor, né? É um filme longo, mas ele parece que se alonga um pouco demais. Mas tem coisa que é interessante nele, a construção, assim, da história, do suspense até, né? Essa busca deles em conseguir registrar isso e tal. Só que chega um momento que começa a ser reportado vários sumiços, até de pessoas e tal, né?
Então, tipo, uma coisa que eles estavam no meio do nada, num rancho, que eles achavam que iam... que só eles sabiam daquilo, iam conseguir filmar, ir pra Oprah, né? Era a filmagem da Oprah. Filmar pra ir pra Oprah. Pra conseguir ir pra Oprah, né? Daqui a pouco tá todas as televisões lá, tentando entender o que tá acontecendo com o sumiço das pessoas e tudo mais. Então tem um pouco disso também. Que mais? O filme é um pouco uma alegoria sobre isso. Sobre essa busca por imagem, por conteúdo. Uhum. Sabe? E isso desde da forma como o dono do parque lida com as atrações dele, com a atração dele, né? Até o fato de, tipo, lá no meio do filme aparecer um cara com a câmera... Do TMZ. Não sei se tu sabe o que é esse TMZ, que é um programa de fofoca que tu sofre trocentos processos por ano de artistas que, tipo, tem a vida invadida pelos repórteres do TMZ. TMZ. É tipo uma corporação da Sônia Abrão, assim. Os Nelson Rubens. Não, como é que é o nome daquele outro? Pau no cu dos Nelson Rubens. Não, Rubens. Léo Dias. Como é que era o Leão? Leão Lobo? Leão Lobo. Que merda esse programa. Não, tem o tal do Léo Dias que também tá sempre inventando história aí, né? E o filme trata um pouco disso, assim, dessa exploração da imagem das pessoas, ter imagem pra ganhar dinheiro em cima. Eu aumento, mas não invento. Que merda. Vai tomar no teu cu, seus Nelson Rubens. O cara tá com 120 anos e tá pintando o cabelo de laranja. Laranja Trump. Que mais? Tem poucos personagens. Isso é legal. Parece que é um lugar tão inóspito, né? Tipo, ainda que tenham ali um parque de diversões, tu vê poucas pessoas naquele parque frequentando. Tipo, qual é a cidade, né, daquele lugar? Parece que tudo é tão pra fora, assim, né? É bem pra fora, parece um Texas, assim, meio bem poeirado. Então, assim, tem poucos personagens, poucas locações, né? Eu acho que grande parte do dinheiro do filme foi, talvez, no cachê dos atores e nos efeitos, talvez. Os efeitos são legais. E até porque filmar de noite é meio complicado. Tem muita cena. Várias sequências de noite. Bem escuro, sim. Até por esse lance, né, de quando vai ter uma abdução, a energia cai. Então tem muito isso de muita cena bem escura. É assim. Outra coisa de suspense que ele usa bastante, assim, porque tem uma hora que eles pegam todos esses biruta, esses bonecos que ficam... Os bonecão de posto. Os bonecão de posto e colocam ao redor da fazenda. Ao redor. Batatinha. Ao redor da fazenda e tal, daí começa um suspense toda vez que os bonecos começam a brochar, começam a cair, né? Tu sabe que alguma coisa tá vindo, né? Daí entre as nuvens vem aquela nave. Pô, é muito legal, cara, essa sequência. Eles pegam uma bateria de carro e colocam em cada um dos bonecos, né? Pra ver isso. Pra falhar a bateria, porque, né, vem na sequência, assim, dos bonecos. Tem uma sequência bem massa construída durante uma parte que tá chovendo, que é bizarro, assim. Que chega a ser meio bizarro. Que a gente não vai entregar, né? Não vale a pena entregar, porque é interessante. E o título do filme, eu acho que tem um pouco a ver. Não sei se você percebeu que o OJ, ele não olha pras pessoas. Ele é bem tímido, né? Ele tá sempre olhando pra baixo. O comecinho do filme é lá, quando ele tá mostrando... tá lá com o cavalo pra gravar um comercial, se não me engano. Né, num fundo verde. Ele tá sempre olhando pra baixo e não encara e tal. E o Jordan Peele escreveu esse papel pra ele. Né, já que ele já tinha trabalhado com ele no... Ele é olhudo. Os olhos bugalhados, amarelo. Amarelo. Ele tem os olhos amarelos, aquele cara. Tem anemia. Eu acho. Daniel Kaluuya tem que ser... Não é anemia? Tá. Como é que é o nome? Hepatite. O cara tem os olhos amarelos, cara. Cara, tem o lance, assim, de como ele resolve, né? Como ele resolve. Tem a ver com o que ele resolve. Porque tem a ver também com o lance do cavalo e como é resolvido a situação, que é o lance do olhar, né? Então, aquela hora que o cavalo dá a patada lá num balde, num bagulho lá no início, que era tipo, né, quando o cara vem com o espelho, assim, né? Sim. Tipo, não podia botar aquilo no olho do cavalo. Daí tem aquele lance, né, Enfim,
né, do olhar e tal. Então, eu acho que funcionou um pouco, apesar de ser um título ruim, não olhe, ser um nome ruim de filme, ele faz sentido. Mas em inglês tem o nope. É não. É um não, mas tem um significado diferente, né? É não, Eu só não- não. É tipo... O não é mais, como é que eu vou dizer, mais genérico. Cara, é meio que uma gíriazinha pra não. Porque eu já vi em vários filmes assim, tu vai em tal lugar, nope. É isso? É que nem agora que eu falei em vez de falar sim. É isso. Nope. É uma gíriazinha de não. É. Mas isso tá muito incorporado no personagem e na forma como ele age ao longo do filme. Né? A hora que ele vê a nave, ele tá fora do carro, ele tá dentro do carro, né? E ele vê, eu nem lembro que a nave tá. Ele vai circulando, e aí ele só diz assim, nope, Nope. de volta pra dentro do carro. E é massa assim, tipo, não é só de noite, é de dia também. E de dia o cara Sim. consegue manter o suspense, assim, porque, porra, de dia todo mundo poderia ver, né? Mas, como é um lugar meio longe, assim, como se fosse no meio do oceano, sei lá, uma analogia. É legal como uma coisa é conduzida. Que mais? O que mais? Daniel Kaluuya, pra quem não lembra, ele tá no Pantera Negra, no primeiro filme do Pantera Negra lá. Ele é o carinha que se revolta. Ele é o protagonista do Corra. Protagonista do Corra. Ele ganhou o Oscar pelo... aquele do Judas. Puta, como é que é o nome daquele filme? Judas Priest. Nossa. É o filme que ele interpreta o Judas. Porra. Judas Porra. Assisti metade do Corra. filme. Enfim, o cara ganhou um Oscar, o cara é um bom ator. Assisti Nós, hoje. Nosotros. E... Será que em espanhol é nosotros? Deve ser. Nuestros? Não, nuestros não. E é isso aí. O parque realmente existe. O parque aquele... Dá pra visitar, né? Dá pra visitar aquele parque lá, ele existe. A cidade faroeste. Cidade de Faroeste. E diz que foi um dos primeiros filmes a ser gravado totalmente em câmeras IMAX. Que pro cinema nosso que não faz muita diferença, né? Eu baixei o filme. Cara, no cinema é outra coisa. Claro porque que assim, é, ó, não sei claro se tu... que é, mas, cara, olha pra ir no cinema, a mão pra ir no cinema em Santa Maria, tá louco? Cara, mas é legal. Tipo, a parte do som, porque assim, ó, Claro que é legal, Tem mas uma olha a pa- mão pra ir no cinema em Santa Maria, tá a louco? nave, ela emite uns sons muito bizarros, assim, ao longo do filme. Foi. Não, aquele... Não é? E é muito legal ouvir isso no cinema, sabe? Toda aquela vibração, aquele... Cara, é muito legal. Então, tudo bem. Tá caro o cinema, né? Tá caro tudo. Mas é isso aí, o filme é muito massa. Vale Legal, a pena vale ser a pena. conferido. Claro que vale a pena, é legal. Não é uma obra-prima única, mas ainda assim é um bom entretenimento, apesar do final dele ter me deixado meio... que isso? Como sempre, né, os filmes do diretor tem esse final com um plot twist meio estranho. Mas eu achei ok. Acho que funcionou. E ok, o filme é legal, né? Não é tipo, meu Deus, que grande diretor, comparam. Olha lá, a mosca voltou. Tá viva. Tem uma mosca do mal ali. Aquela mosca da MTV. Tem esse corte de 4 horas, que ele disse que vai demorar um pouco pra fazer, mas ele tem um corte de 4 horas. Cara, se ele lançar isso como uma série na Netflix de, sei lá, 4 episódios, eu até veria de novo. Porque tem vários personagens, tem personagens que passaram no trailer, tem no trailer e não estão no filme. Né? Daí as pessoas ficaram curiosas pra saber o que mais ele tem a contar sobre isso. Então, talvez seja encheção de linguiça. Tipo a história do macaco no meio. Que até tem relação, se tu for pensar na metáfora, blá blá blá, não sei o quê. Mas se tu cortar fora essa historinha do macaco também. dá um filme de 1h30. O que eu ia falar? Porra. Não sei. O Corra também, ele disse que tinha uma versão estendida, com mais trechos e tal, mas tipo, o que tinha saído no cinema era o corte final dele. Que ele não ia lançar nada além o Nós disso. parece ser um filme que dá pra tirar bastante coisa dele ainda, assim, né? Tipo, tirar que eu digo extrair em termos de conteúdo, tipo, né, estender, dá pra estender. Se tu
quiser, porque tem bastante coisa, ainda mais depois no final, quando tem esse plot twist também. Dá pra estender bastante coisa, mas não precisa. É isso. Foi? Feito? É isso. Então tá. Assistam, não olhe e divirta-se. Sim, olhe sim. Tchau pra vocês. Tchau.